O OneZero pretende com este vídeo mostrar algumas das funcionalidades da gestão e atendimento de clientes na plataforma OneGov. Portanto, temos uma zona de listagem dos clientes disponíveis para atendimento e temos uma zona chamada Centro de Atendimento que nos informa do cliente ativo na sessão, ou seja, o cliente que estamos a atender, bem como os que foram atendidos recentemente pelo atendedor ativo. Uma série de ícones com as funcionalidades mais utilizadas para o atendimento e gestão do cliente ativo, o cesto de compras, que é o repositório dos itens a pagamento para o cliente ativo, e eu vou demonstrar então, parei o atendimento ativo e vou pesquisar clientes. Como é sabido, o OneGov integra com vários ERPs, um ou mais ERPs e com uma ou mais bases de dados de cada ERP. Por exemplo, neste exemplo, nós integramos com uma base de dados com duas bases de dados da Medidata, ou seja, integramos com um ERP, que é da Medidata, e com duas bases de dados desse ERP, neste caso o POCAL e as obras particulares. Eu vou pesquisar um cliente em todas as bases de dados da entidade que estiverem integradas com o meu OneGov, por exemplo, o Sr. António Santos. Como podem ver, temos o wildcard, que é o símbolo de percentagem, que informa a aplicação que eu quero pesquisar todos os clientes cujo o seu nome começa por António e cujo apelido é Santos, independentemente dos nomes que tiverem no meio. E ainda vou informar a aplicação que quero pesquisar Antónios cujo O tenha ou não acento, porque é sabido que alguns ERPs não permitem caracteres portugueses, nomeadamente caracteres com acentos. Vou pesquisar, como veem, uma série de António Santos, em que temos aqui neste caso um António com acento, um António sem acento. O atendedor não precisa de saber, embora essa informação esteja disponível, o atendedor não precisa de saber qual a fonte deste cliente. Ele sabe que ele tem qualquer relação com a entidade e que o quer atender. Portanto, não lhe interessa saber se é um cliente que está na base de dados Medidata, se está na base de dados A ou na B, se está na base de dados do OneGov, não interessa. Então ele vai dizer que quer atender, por exemplo, imaginemos este Sr. António Santos, que por acaso está na Medidata. O atendedor não sabe, não interessa, mas vai dizer que quer atender. O que a aplicação vai fazer é verificar se os dados estão corretos, e apenas se os dados não estiverem corretos é que há esta interface de gestão da ficha de cliente para que os dados sejam corrigidos. Caso isto não, porque o OneGov só trabalha com dados validados, não permite que o NIF, por exemplo, não esteja correto. Neste caso havia um dado, propositadamente um dado incorreto, e a aplicação sugere a correção. Caso não houvesse dados incorretos, o cliente era atendido normalmente. Uma particularidade desta aplicação, e de acordo com parâmetros definidos por critérios da entidade e pelos administradores da aplicação dentro da entidade, são definidos critérios de atualização dos dados, ou seja, os dados que eu atualizar no OneGov podem ou não ser atualizados em todas as outras bases de dados que estão interligadas com este. Neste caso nós temos isto configurado para que as alterações a que eu proceda nesta interface sejam atualizadas em todas as bases de dados com as quais eu estou ligado do ERP da Medidata. Neste caso, eu podia pôr aqui, por exemplo, um NIF inválido, que é o caso, e ele dá erro, ou podia pôr um NIF por distração que era de um cliente que já existe, e a aplicação também avisa e não deixa, portanto, repetir utilizadores. Neste caso eu vou agora pôr um NIF novo, ele vai validá-lo, diz-me que o NIF está correto. Portanto, daqui dos dados pessoais principais, os dados estão corretos, estão todos validados. Como podem ver, quando passamos o rato por cima dos campos das bases, dos formulários, o OneGov dá informação sobre o tipo de informação requerida. Temos a opção de importação de cartão de cidadão, sempre que há dados pessoais ou moradas, o OneGov permite a importação de cartão de cidadão por meio de uma Java Applet desenvolvida pela OneZero. Podemos disponibilizar outra informação adicional. Esta informação adicional faria consoante seja uma pessoa singular ou uma empresa. Se virmos aqui, já este formulário muda e só apresenta aqui os critérios de privacidade. Se colocarmos uma pessoa singular,
há uma série de informação que podemos adicionar que é obrigatória ou não consoante critérios de identidade. Aqui gerimos também os documentos do utilizador. Podemos não ter nenhum, mas podemos ter mais que um. Por exemplo, eu posso ter 3 documentos e vou ter um bilhete de identidade, um NIF e imagine-se, um passaporte. Se for um cartão de cidadão, se a morada for do tipo cartão, o documento for do tipo cartão de cidadão, então a aplicação liga com o cartão de cidadão e esses dados não podem ser alterados. Mas em qualquer um dos tipos podemos importar dados do cartão de cidadão, como é possível ver pelo ícone. Portanto, há sempre atalhos, sempre que eles estão disponíveis. Estes atalhos são dinâmicos sempre e a aplicação torna-os disponíveis conforme o tipo de documentos que aquele atendor ou a entidade, conforme o tipo de dados que estamos a falar, utilize mais ou menos. Aqui aparecem sempre os que são mais utilizados. Um documento pode ter ou não os dados relativos ao documento e pode ter um ou mais ficheiros. Portanto, eu, por exemplo, aqui no bilhete de identidade poderia colocar um documento ou 2. Neste caso vou arrastar 2 documentos, seria um frente e verso, por exemplo, com drag and drop. Neste poderia, por exemplo, pôr só um e podia ir pelo método convencional, clicar e ir buscar o meu documento, ou podemos ainda digitalizar um documento diretamente a partir desta aplicação, com uma Java também desenvolvida pela OneZero, que é o OneScan, e que eu demonstrarei num outro vídeo. Eu não vou citar deste documento, portanto eu apago. Como podem ver, podemos sempre voltar atrás até guardar. Aqui temos um documento, aqui temos mais um ficheiro, ali o outro temos mais do que um ficheiro. Aqui temos a gestão dos contactos, as moradas e os contactos telefónicos, e-mail, fax, etc. Podemos ter também, novamente, um ou mais contactos, uma ou mais moradas. Podemos sempre também importar moradas do cartão de cidadão. É de notar que uma morada do tipo cartão de cidadão é sempre importada de acordo com os dados que estão no cartão de cidadão e não pode ser alterada. Novamente temos aqui os atalhos, em que preenchemos de acordo com os tipos de moradas que são mais utilizadas pelo atendor e pela aplicação. Eu, por exemplo, podia ter aqui uma morada de emissão de documentos. Podemos selecionar aquela que é para omissão e durante o funcionamento, na utilização da aplicação, as moradas do cliente aparecem todas disponíveis. Não obstante, a que estiver definida aqui por omissão é sempre que aparece pré-selecionada. A mesma coisa acontece com os contactos. Eu vou pôr, por exemplo, neste caso, um contacto de e-mail. Neste caso viram que havia já uma morada e um telemóvel para preencher. Esta informação vem da Medidata. Esta interface depois é disponibilizada para atualizar e completar a informação. Como podem ver aqui também nas moradas, para ajudar, há sempre atalhos para as moradas que são mais utilizadas pelo atendor e evita que ele esteja aqui a selecionar todas estas opções. Mais, temos o Google Suggest, que nos permite ir buscar, à medida que vamos preenchendo, as moradas e os códigos postais 2400 e afins. Aqui novamente, linha grande. Vamos por aqui uma linha grande. E aqui novamente um código postal qualquer, e vamos definir esta morada como omissão. E, por exemplo, eu agora decido que quero apagar esta. Podia me ter enganado e voltar atrás, mas neste caso vou apagar e vou colocar o e-mail como contacto pré-definido. Neste caso agora eu estou pronto, em princípio, para guardar os dados do meu cliente com quem eu quero trabalhar. Está tudo bem, não há campos a vermelho, portanto não existem erros. O que ele vai fazer quando eu guardar é que ele vai atualizar todas as bases de dados que estiverem integradas com o OneGov, seja na AIR, na Medidata ou outros ERPs, além do próprio OneGov. Portanto, mas isto é parametrizável. Cá está, o cliente foi guardado, atualizado, está ativo e estamos, neste momento, iniciamos um atendimento para este cliente. Neste caso, ele não tem dívidas,
portanto senão apareceria logo aqui a dívida acumulada do cliente, e também não tem atendimentos, porque foi a primeira vez que o estive a atender, era um cliente que nunca tinha sido atendido, precisamente por isso só existia na base de dados da Medidata. Ok, neste caso eu vou parar este atendimento e vou buscar um que eu sei que tem dívida. Por exemplo, este cliente que eu selecionei agora tem dívida. Essa dívida é informada. Esta dívida pode estar novamente em qualquer ERP com o qual nós tenhamos algum tipo de integração. Neste caso, este cliente tem dívida, o atendedor é imediatamente avisado e, de acordo com o tipo de dívida que ele tem, o menu de serviços é preenchido com links diretos para pagar essa mesma dívida. Neste caso, este cliente só tem dívida de habitação social, aparece uma opção de pagar e consultar essa dívida. Aqui podemos ver um resumo detalhado da dívida. O histórico de atendimentos deste cliente. Portanto, se eu aqui na dívida quiser ir para habitação social, vou consultar, cá está a dívida de habitação social. Enquanto este cliente estiver a ser atendido, todos os passos que forem dados pelo atendedor e todos os procedimentos são registados, o tempo de atendimento é registado e nós conseguimos consultar a posterior. Uma vez terminado o atendimento, podemos terminar aqui o atendimento. Para mais informações sobre esta aplicação, consulte o nosso site em www.onezero.pt.